Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Rodrigo Fernandes Gomes, sou professor da disciplina Segurança do Trabalho. Peço que em nossas aulas vocês estejam com papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois apostarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Já aproveito a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então postem as dúvidas no fórum pertinente a cada aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual, mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Então, vamos começar. O objeto da nossa disciplina é estudar segurança do trabalho. O trabalho é uma atitude, uma função muito valorizada no nosso dia a dia, tanto que até conhecemos uma pessoa pela sua atividade. Quando uma pessoa aparece na televisão, por exemplo, na descrição vem o seu nome e logo depois o seu trabalho ou sua ocupação. Este trabalho ou ocupação nos proporciona coisas boas, como habilidades, interação com as pessoas, com os produtos do nosso trabalho, além de prover nosso sustento financeiro. Mas, se o trabalho não for bem pensado, bem executado e com condições adequadas, pode gerar prejuízos. Alguns destes prejuízos são os acidentes de trabalho e as doenças ocupacionais. Precisamos pensar práticas que tornem o trabalho agradável e não prejudicial. Então vamos começar com alguns conceitos relacionados à segurança do trabalho. Aqui nós temos a segurança do trabalho, que pode ser entendida como o conjunto de medidas que são adotadas visando minimizar os acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, bem como proteger a integridade e a capacidade de trabalho do trabalhador. A segurança do trabalho é praticada através da conscientização de empregadores e empregados em relação aos seus direitos e deveres. O foco principal da segurança do trabalho é a prevenção, para que os riscos não causem dano à saúde do trabalhador. Buscando essa prevenção, as empresas devem compor uma equipe multidisciplinar, chamada de Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, ou SESMIT. Esse serviço é composto por profissionais da saúde e segurança do trabalho, como técnico em segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho, enfermeiro do trabalho e auxiliar de enfermagem do trabalho. Não temos aí nesse serviço a participação do trabalhador, mas ela é muito importante e será implementada na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ou CIPA, que é composta por representantes do empregador e dos empregados. O SESMIT e a CIPA têm a responsabilidade de analisar, implementar e avaliar as atividades prevencionistas. Temos aqui também o conceito de acidente de trabalho. Os acidentes de trabalho são preveníveis, de forma que, se seguirmos as medidas preventivas, podemos evitar que eles aconteçam. Existem dois focos para conceituar acidentes de trabalho. O primeiro é o conceito legal. Nesta perspectiva, acidente de trabalho é todo aquele que ocorre pelo exercício do trabalho, a serviço da empresa, provocando lesão corporal, perturbação funcional ou doença que cause a morte, perda ou redução permanente ou temporária de condições para o trabalho. Dessa maneira, o acidente precisa causar uma lesão à pessoa e um prejuízo à capacidade de trabalho. Mas a segurança do trabalho também considera o conceito prevencionista de acidente do trabalho, no qual o acidente de trabalho é qualquer ocorrência não programada, inesperada, que interfere e ou interrompe o processo normal de uma atividade, trazendo como consequência isolada ou simultânea danos materiais e ou lesões ao homem. Então, pensando por esse conceito, mesmo um evento que não cause lesão corporal será considerado acidente de trabalho. São considerados também acidentes de trabalho os atos de sabotagem, conflitos envolvendo o trabalho, desabamento,
desastres naturais. Também em viagem a serviço da empresa e acidentes no percurso habitual do trabalho para casa e de casa para o trabalho. Então, nós pensamos assim, os acidentes de trabalho podem trazer várias consequências, e consequências essas negativas. Vamos ver aqui no outro slide. Quando existe uma ocorrência, pode ser preciso acionar, por exemplo, o serviço de resgate, como bombeiros, ou Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Se envolver ocorrência policial, pode ser necessário também chamar a polícia. Esses atendimentos oneram o Estado, além de ocupar os serviços que poderiam atender outro chamado. Se o trabalhador precisar de atendimento de saúde, serão gastos também recursos, com maqueiros, com médicos, com enfermeiros e com materiais médicos. Pode ser necessário também atendimentos com psicólogos, se a pessoa ficar com algum trauma psicológico. Se o acidente gerar alguma sequela ao trabalhador, podem ser necessários atendimentos com fisioterapeutas também. Pode ser necessária também reabilitação, se o dano for muito grande, e também terapia ocupacional. No aspecto diretamente econômico, poderá haver o pagamento de auxílio-doença e auxílio-acidente. Se houver relação de nexo entre trabalho e doença, e se tiver processo judicial, podem ser pagas também indenizações. Com relação à empresa, pode ocorrer a perda da imagem de boa empresa. Provavelmente, ocorrerá também atraso na produção, por causa da lesão aos trabalhadores, custos com treinamento de novos funcionários, dano também ao patrimônio da empresa. Os colegas podem ficar traumatizados com o acidente. No caso de processos judiciais, haverá também os custos com advogados e custos com o processo. Ainda no âmbito da empresa, existe fator acidentário, previdenciário, que cobra mais impostos de empresas com índice de acidente elevado. Mas, apesar de tudo isso que eu falei, o mais prejudicado ainda é o trabalhador. Pois a perda de um dedo, ou de uma mão, ou de um membro, ou perda da saúde, não tem preço. Aqui nós temos outros conceitos relacionados ao acidente de trabalho. O primeiro aqui é o acidente típico, que é o acidente clássico consagrado no meio jurídico como definição do infortúnio do trabalho originado por alguma causa violenta. Como exemplo, temos batidas, quedas, choques, cortes e queimaduras. Temos o conceito também de doença do trabalho. Ela é a alteração orgânica que se desenvolve em consequência da atividade exercida pelo trabalhador. Então, nós temos alguns tipos. Chamamos de doença profissional toda doença que tem o trabalho como causa necessária. A pessoa só adoece se trabalhar com aquele risco. Do contrário, outro tipo de situação não levaria à doença. Como exemplo, temos as doenças causadas pela inalação de poeira, como a silicose, que é causada pela inalação de poeira de areia, e a asbestose, causada pela inalação de poeira de amianto. Temos também outras intoxicações por chumbo, que pode acontecer, por exemplo, nas pessoas que trabalham com baterias. A intoxicação por mercúrio, dentre outras. Outras doenças são pioradas pelo trabalho. A pessoa já estava doente, tinha uma doença mais leve e o trabalho piorou essa doença. Por exemplo, a pessoa que tem asma e vai trabalhar com cosméticos, a asma dela pode piorar.
ou a pessoa que já tem um pouquinho de surdez e vai trabalhar como atendente de telemarketing. A surdez pode aumentar também nesse caso. E outro tipo são as doenças que, estatisticamente, acontecem mais com certos trabalhadores. Por exemplo, se o cara trabalha como motorista de lotação em uma grande cidade e sofre de pressão alta, a atividade ocupacional dele é estressante, o trânsito lento, engarrafado, irritante, o que pode colaborar para a ocorrência de pressão alta. Ou se a pessoa trabalha como digitador, a gente imagina que ela tenha uma maior chance de sofrer LER, que é a lesão por esforço repetitivo. Esses dois últimos tipos de relação com o trabalho, para essas doenças, chamamos de doenças ocupacionais. Então temos as doenças profissionais e as doenças ocupacionais. Mas só para enfatizar que as doenças profissionais e ocupacionais são compatíveis com acidentes de trabalho. Para ambos os casos, acidentes e doenças do trabalho, precisamos preencher a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, que vamos falar depois. Outro conceito que temos aqui é o de acidente de trajeto. É o acidente sofrido pelo empregado no percurso habitual da residência para o local de trabalho ou vice-versa, qualquer que seja o meio de locomoção. Ele também é compatível com acidente de trabalho, é como se fosse um acidente de trabalho. E temos também o incidente, que é um acidente sem danos pessoais. Por exemplo, se você está trabalhando em uma obra de um prédio, você está andando pela obra e um martelo cai lá de cima, bem perto de você. Este é um incidente. Se tivesse te acertado, poderia causar um problema. Esse evento é importante para as ações de prevenção, para que isso não aconteça novamente. E ele também é compatível com o conceito de acidente de trabalho do ponto de vista prevencionista. Temos o conceito aqui de dias perdidos. São os dias em que o acidentado não tem condições para trabalhar por ter sofrido um acidente que lhe causou uma incapacidade temporária. Eles são contados de forma corrida, incluindo domingos e feriados, a partir do dia seguinte ao do acidente, até o dia da alta médica. Nós temos também os dias debitados, que são uma perda, um prejuízo econômico que toma como base uma média de vida ativa do trabalhador, calculada em 20 anos ou 6.000 dias. É uma espécie de previsão do que o trabalhador iria produzir e receber de salário. É usado para fins de indenização quando acontece uma incapacidade parcial ou total, mas permanente, ou então quando acontece morte do trabalhador. Temos o acidente sem afastamento, que é autoexplicativo, né? A pessoa pode voltar ao trabalho no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte ao acidente. E temos o acidente com afastamento, quando o trabalhador fica pelo menos um dia afastado do trabalho. Na incapacidade temporária, o trabalhador perde a total capacidade de trabalho por um período limitado de tempo, nunca superior a 1 ano, e volta para o trabalho na mesma função como fazia antes do acidente. Agora, na incapacidade parcial permanente, o empregado tem a capacidade para o trabalho diminuída por toda a sua vida. Por exemplo, a perda de uma mão, ou de um dedo, ou de um braço. Já na incapacidade total permanente, o empregado torna-se inválido para o trabalho, perdendo sua capacidade total para trabalhar. Nestes casos, será aposentado. E para fins de segurança do trabalho, temos o conceito de empregado, que é toda pessoa física que presta serviço de natureza não eventual ao empregador mediante alguma remuneração. Aqui temos a CAT, ou Comunicação de Acidente de Trabalho. É um formulário que agora é preenchido pela internet, que é usado quando ocorrer qualquer tipo de acidente de trabalho, ou doença profissional, ou acidente de trajeto. O acidente de trabalho deve ser comunicado à empresa o mais rápido possível, para que seja efetuado os primeiros socorros ao acidentado.
e, posteriormente, a análise e investigação do acidente. A CAT deve ser emitida pela empresa em até 24 horas úteis após o acidente. Caso a empresa não emita a CAT, esta poderá ser emitida pelo próprio acidentado ou seus dependentes, ou pelo médico que atendeu o acidentado, ou pelo sindicato, ou pela autoridade pública. Outra questão aqui são as causas de acidente de trabalho. Então, quando tem um acidente, uma doença profissional, é feita uma investigação sobre o que causou essa ocorrência. E comumente chegamos a esses resultados: os atos inseguros e condições inseguras. Ato inseguro é o que depende exclusivamente do ser humano, de maneira consciente ou não. Como exemplo, temos as improvisações, o ato de agir sem permissão ou de não usar equipamento de proteção individual. Já a condição insegura envolve aquelas circunstâncias que, presentes no ambiente de trabalho, comprometem a integridade física e ou a saúde do trabalhador, bem como a segurança das instalações e dos equipamentos. Como exemplos, temos a falta de proteção em máquinas, defeitos em máquinas e edificações, instalações elétricas defeituosas, falta de espaço, presença de agentes nocivos. Então, pensando nas medidas de segurança e saúde do trabalhador, várias leis e normas foram criadas. Nós temos a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Temos a Constituição Federal, que ambas falam genericamente sobre proteção dos trabalhadores. Especificamente sobre proteção dos trabalhadores, temos as normas regulamentadoras. Elas são divididas por ramo de atividade ou assunto. Atualmente são 36 NRs. Nós vamos conhecer um pouco sobre os aspectos gerais de cada uma. A norma regulamentadora 1, que temos aqui, apresenta as disposições gerais da segurança do trabalho. Ela estabelece o campo de aplicação de todas as NRs de segurança e medicina do trabalho, bem como os direitos e obrigações do governo, dos empregadores e dos trabalhadores. Explicam também o que cabe ao empregador e ao empregado em matéria de segurança do trabalho. Temos a norma regulamentadora 2, que trata de inspeção prévia, estabelecendo as situações em que as empresas deverão solicitar ao Ministério do Trabalho e Emprego a realização de inspeção prévia em seus estabelecimentos, bem como a forma de sua realização. A norma regulamentadora 3, ela fala sobre embargo ou interdição. Ela estabelece as situações em que as empresas se sujeitam a sofrer paralisação de seus serviços, máquinas ou equipamentos, e também os procedimentos a serem observados pela fiscalização trabalhista na adoção de tais medidas punitivas no tocante à segurança e à medicina do trabalho. A interdição é a paralisação de alguma máquina ou equipamento ou setor de trabalho. Já o embargo é a paralisação total ou parcial de uma obra. Temos a norma regulamentadora 4, que fala sobre os serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho. Ela estabelece a obrigatoriedade das empresas públicas e privadas que possuam empregados regidos pela CLT organizarem e manterem em funcionamento serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho. Esta NR estabelece os profissionais que compõem o SESMIT, a quantidade e tipo de profissionais que comporão o serviço e também o grau de risco das atividades econômicas. Esse grau de risco é determinado de acordo com os riscos a que o trabalhador é exposto na atividade e de acordo com a gravidade desses riscos. O grau de risco varia de 1 a 4, sendo 1 os serviços com menos riscos, riscos menos ameaçadores à vida e à saúde, e 4 os serviços mais arriscados.
Por exemplo, se eu sou enfermeiro e, de acordo com a NR4, a profissão de enfermeiro enquadra-se no grau de risco 3. Também sou professor, que se enquadra no grau de risco 2. E assim vai para todas as profissões. Nós temos a norma regulamentadora 5, que trata da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA. Esta norma estabelece a obrigatoriedade das empresas públicas e privadas organizarem e manterem em funcionamento, por estabelecimento, uma comissão constituída exclusivamente por empregados, com o objetivo de prevenir infortúnios laborais, através da apresentação de sugestões e recomendações ao empregador para que melhorem as condições de trabalho, eliminando as possíveis causas de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. A quantidade de profissionais que compõem a CIPA vai depender da quantidade do tamanho da empresa, né? Da quantidade de funcionários e também do grau de risco. Temos também a norma regulamentadora 6, que fala sobre os equipamentos de proteção individual ou EPIs. Ela estabelece e define os tipos de EPIs que as empresas estão obrigadas a fornecer a seus empregados, sempre que as condições de trabalho exigirem, a fim de resguardar a saúde e a integridade física dos trabalhadores. Nós temos a norma regulamentadora 7, que expõe sobre o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Ela estabelece a obrigatoriedade também de elaboração e implementação por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados do PCMSO, que é esse Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Nesta NR fica estabelecida a obrigatoriedade de elaboração de atestados de saúde ocupacional em situações de admissão, de demissão de funcionários, de mudança de função, de retorno de afastamento, bem como a realização de exames periódicos quando há contato com riscos como substâncias químicas, ruído excessivo e outros. Temos a NR8, que fala sobre edificações. Ela dispõe sobre os requisitos técnicos mínimos que devem ser observados nas edificações para garantir segurança e conforto aos que trabalham nela. Temos a norma regulamentadora 9, que fala sobre o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Ela estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implantação, por parte dos empregadores e de instituições que admitam trabalhadores como empregados, do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PPRA. Ele visa a preservação da saúde e da integridade física dos trabalhadores através da antecipação, do reconhecimento, da avaliação e do consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo ainda a preocupação de proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. A NR10, ela fala sobre instalações e serviços em eletricidade. Ela estabelece condições mínimas exigíveis para garantir a segurança dos empregados que trabalham com instalações elétricas em suas diversas etapas. Inclui elaboração de projetos, execução, operação, manutenção, reforma e ampliação, segurança de usuários e de terceiros em quaisquer fases de geração, transmissão, distribuição e consumo de energia elétrica, observando-se para tanto as normas técnicas oficiais vigentes. Nela vocês poderão encontrar alguns riscos aos quais vocês estarão expostos na área de eletroeletrônica, principalmente choque elétrico e riscos indiretos. A norma regulamentadora 11, aqui, fala do transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Ela trata dos requisitos de segurança a serem observados nos locais de trabalho, no que se refere ao transporte, à movimentação, armazenagem e manuseio de materiais, tanto de forma mecânica quanto manual. É uma norma para a operação de elevadores, guindastes, transportadores industriais e máquinas transportadoras. A NR12, ela vai falar sobre máquinas e equipamentos. Ela estabelece medidas preventivas de segurança e higiene do trabalho
a serem adotadas pelas empresas em relação à instalação, operação e manutenção de máquinas e equipamentos, visando a prevenção de acidentes de trabalho. Ela aborda desde as fases de projeto e de utilização de máquinas e equipamentos de todos os tipos, sua fabricação, importação, comercialização, exposição e cessão de qualquer máquina, em todas as atividades econômicas. Temos a NR13, que fala sobre caldeiras e vasos de pressão. Ela estabelece todos os requisitos técnico-legais relativos à instalação, operação e manutenção de caldeiras, vasos de pressão, de modo a prevenir a ocorrência de acidentes de trabalho. A NR14 considera os riscos no manuseio de fornos. Estabelece as recomendações técnico-legais pertinentes à construção, operação e manutenção de fornos industriais nos ambientes de trabalho. Em seguida, temos a NR15, que fala de atividades e operações insalubres. Ela define o que são atividades e operações insalubres, descreve as atividades e as operações e os agentes insalubres, inclusive seus limites de tolerância no ambiente de trabalho, definindo assim as situações que, quando vivenciadas nos ambientes de trabalho pelos trabalhadores, ensejam a caracterização do exercício insalubre. E também os meios de proteger os trabalhadores de tais exposições nocivas à saúde. A norma regulamentadora 16 já fala de atividades e operações perigosas. Ela regulamenta as atividades e as operações legalmente consideradas perigosas, estipulando as recomendações prevencionistas e, inclusive, estipulando um adicional financeiro a quem exercer tais atividades. Por exemplo, quem trabalha com detonações tem direito a adicional de periculosidade. A próxima, NR17, fala sobre ergonomia. Ela visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às condições psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente de atividades de trabalho. Temos também a NR18, que fala sobre condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. Ela estabelece as diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de organização que objetivam a implantação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, condições e no meio ambiente de trabalho na indústria da construção civil. Ela envolve aspectos como áreas de vivência, demolição, escavações, carpintaria, armações de aço, estruturas de concreto, estruturas metálicas, soldagem, escadas, medidas contra quedas de altura, locais confinados, instalações elétricas e muitas outras condições de segurança. Na NR17 temos o assunto dos explosivos, que indica, essa NR indica as disposições regulamentadoras acerca do depósito, manuseio e transporte de explosivos. Nós temos também a NR20, que fala sobre líquidos, combustíveis e inflamáveis. Ela estabelece as disposições regulamentares acerca do armazenamento, manuseio e transporte de líquidos, combustíveis e inflamáveis. A próxima, NR21, fala sobre o trabalho a céu aberto. Ela tipifica as medidas prevencionistas relacionadas com a prevenção de acidentes nas atividades desenvolvidas a céu aberto, tais como em minas ao ar livre e em pedrarias. A NR22, a próxima aqui, fala de trabalhos subterrâneos. Uma das atividades que exemplifica esse ramo é a mineração. E dentre as medidas elencadas para essa atividade, existe a de proteção contra as poeiras minerais, os incêndios e as explosões acidentais, além de vários outros. Já a norma regulamentadora 23 fala de proteção contra incêndios. São estipulados os equipamentos suficientes para combater o fogo em seu início,
a proteção contra incêndio, as saídas suficientes para a rápida retirada do pessoal em serviço em caso de incêndio e as pessoas treinadas para o uso correto de equipamentos contra incêndio. Temos a norma regulamentadora 24, que fala sobre condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho. Toda atividade, mesmo as em locais distantes e na mata, devem dispor de banheiros, instalações sanitárias separadas por sexo, lavatórios, alojamento, água potável, dentre outras instalações sanitárias mínimas. Temos também a NR 25, que fala sobre resíduos industriais. Ela estabelece o tipo de destino final a ser dado aos resíduos industriais resultantes dos ambientes de trabalho, de modo a proteger a saúde e a integridade física dos trabalhadores, bem como a manutenção da preservação do meio ambiente e do meio urbano. A próxima norma, a NR 26, fala sobre sinalização de segurança. Ela estabelece a padronização das cores a serem utilizadas como sinalização de segurança nos ambientes de trabalho, identificando equipamentos de segurança, delimitando áreas, identificando as canalizações empregadas nas indústrias para a condução de líquidos e gases e advertindo contra riscos. A NR 27 fala sobre o registro do profissional do técnico em segurança do trabalho no Ministério do Trabalho. O técnico em segurança do trabalho faz parte do SESMIT, que a gente falou na NR 4, mas não tem conselho de classe que habilite seus profissionais. Então ele precisa ter um registro diretamente no Ministério do Trabalho. A norma regulamentadora 28 fala sobre fiscalização e penalidades. Ela traz os procedimentos a serem adotados pela fiscalização em segurança e medicina do trabalho, tanto no que diz respeito à concessão de prazos às empresas para a correção das irregularidades técnicas, como também no que concerne à autuação por infração às normas regulamentadoras. A NR 29, através dela, a gente fala sobre segurança e saúde no trabalho portuário. Ela regula a proteção obrigatória contra acidentes e doenças profissionais e facilita os primeiros socorros a acidentados. Aplica-se aos trabalhadores portuários em operações tanto a bordo como em terra, assim como aos demais trabalhadores que exerçam atividades nos portos, organizados e instalações portuárias de uso privativo e retroportuárias, situadas dentro ou fora do porto. A norma regulamentadora 30 fala sobre trabalho aquaviário. Aplica-se aos trabalhadores das embarcações comerciais de bandeira nacional, bem como as de bandeira estrangeira, utilizada no transporte de mercadorias ou de passageiros. Já a norma regulamentadora 31 fala sobre segurança e saúde no trabalho rural, nas áreas de agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura. Temos também a norma regulamentadora 32, sobre estabelecimentos de assistência à saúde. Essa norma envolve hospitais, postos de saúde, PSFs e clínicas em geral. Na norma 33, fala sobre a segurança e a saúde do trabalho em espaços confinados, estabelecendo requisitos mínimos para a identificação de espaços confinados, reconhecimento, monitoramento e controle de riscos existentes. Como a criação de normas regulamentadoras objetiva proteger o trabalhador, há riscos adicionais de atividades econômicas que ainda não foram regulamentadas. Dessa forma, novas normas continuam sendo criadas. Recentemente tivemos a norma regulamentadora 34, que fala sobre a indústria da construção naval. Nela estão contidos riscos de trabalho a quente, em altura, com exposição a radiações ionizantes, trabalho de jateamento e hidrojateamento, atividades de pintura, movimento de cargas, andaimes, equipamentos portáteis, todos relacionados à construção naval. Tem ainda a NR 35, que fala sobre trabalho em altura. Essas atividades de trabalho em altura envolvem construção, pintura, manutenção, dentre outras atividades.
E, por enquanto, por último, temos a NR 36, sobre o abate e processamento de carnes. Ela envolve o manuseio de produtos, máquinas, equipamentos e ferramentas, transporte de produtos, dentre outros. Bem, vocês viram que são várias normas regulamentadoras. A atividade de vocês de eletroeletrônica pode ser influenciada por algumas delas. Por exemplo, a NR10 fala de eletricidade. Tem a ver com a profissão de vocês. As NRs que falam de produtos químicos, como a NR7 do PCMSO, a NR15 da insalubridade, a NR32, que tem um pouquinho sobre riscos químicos, porque vocês podem mexer com solda, e solda libera um fumo, que é um produto químico, e que também pode intoxicar. Na próxima aula, veremos um pouco sobre os tipos de riscos a que os trabalhadores podem estar expostos. Bom, e aqui termina o nosso assunto da aula de hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês, abraço a todos e até a próxima.